Olá, prezados amigos. Estamos juntos mais uma vez para uma aula interessante sobre o assunto a Torá oral. É paralela à Torá escrita ou é uma extensão para um profundo entendimento? A aula de hoje foi montada graças à pergunta de um dos nossos amigos no grupo de perguntas e respostas, e isso fez com que eu pesquisasse o assunto e montasse uma aula interessante hoje. Então vamos lá. O Rambam Maimônides, em sua introdução sobre o Mishneh Torah, escreve o seguinte: todas as mitzvot que foram outorgadas a Moshe Rabbeinu no Monte Sinai, no Har Sinai, foram outorgadas com todas as suas explicações e esclarecimentos, como está escrito na Torá, Shemot, capítulo 24, passugo 12. E estou te outorgando as tábuas da pedra, e a Torá, e a mitzvah, que escrevi para ensiná-los. No Talmud, Brachot 5a, consta o seguinte sobre esse passuco: tábuas de pedra são os 10 mandamentos. Torá é a Torá escrita. Mitzvah são os Mishnayot, que escrevi, são Nevi'im e Ketuvim, profetas e escrituras. Para ensiná-los é a Gemara. Isso nos ensina que não somente a Torá escrita, como também a Torá oral, foi outorgada a Moshe Rabbeinu no Monte Sinai, no Har Sinai. No Talmud Yerushalmi consta que mesmo entendimento de estudantes no decorrer de todas as gerações também foram outorgados a Moshe Rabbeinu no Har Sinai. Então a pergunta é: qual é a necessidade da Torá oral? Será que a Torá escrita precisa de complemento? O Maharal escreve o seguinte: a Torá outorgada por Deus ao povo de Israel contém a Torá escrita, que é a Torá que está perante nós no Sefer Torá, e também a Torá oral, que contém a explicação das mitzvot. Pois na escrita foi outorgada somente a mitzvah, e oralmente foi outorgada a explicação dessa mitzvah. Deve ser questionado então: por que não foi tudo outorgado na Torá escrita? E mais ainda, consta no Talmud, Tratado de Gittin 60b. Rabi Yehuda ben Nachman, o tradutor de Reish Lakish, disse o seguinte: uma vez está escrito no Shemot, capítulo 34, passuco 27. Escreva para ti essas coisas. E outra vez está escrito, adiante, no mesmo passuco, pois essas coisas vocais. Como pode ser que uma vez a Torá descreve a si mesma como coisas escritas e outra vez como coisas vocais? Responde o Tana de Beira Bishmael, que estas coisas, a Torá escrita, você pode escrever, mas não as arachot, a Torá oral, é proibido de escrever. O estudo oral ajuda a memorizar o assunto estudado. Será que um de vocês aqui tem enciclopédia? Quando foi a última vez que alguém pesquisou alguma coisa na enciclopédia? A maioria das pessoas não toca em sua enciclopédia durante muito tempo, de modo geral. Os momentos nos quais as pessoas tocam em suas enciclopédias é quando necessitam pesquisar um determinado assunto. No resto do tempo, os livros descansam quase eternamente na estante, sendo um lugar para montanhas de poeira. Esta não foi a verdadeira intenção divina ao nos otorgar a Torá oral. O judaísmo não é um compilado de fontes de informações que foi preparado para que na maioria do tempo descanse na estante. Devemos viver a Torá e devemos absorvê-la em nossa alma. Portanto, devemos compreendê-la dos pés à cabeça e da cabeça aos pés. Por esse motivo, Deus nos outorgou a Torá escrita e a Torá oral. Os princípios básicos estão escritos, porém o resto deve ser memorizado e transmitido para que a pessoa tenha os ensinamentos guardados e preservados em sua memória, para que transmitam-os à próxima geração. Ou seja, cada um deve ter seu método de memorizá-la, para que possa saber e entender a Torá de todos os aspectos. Método eficaz de transmissão da Torá. Além de que o estudo oral ajuda a memorizar, esse tipo de estudo deve ser transmitido diretamente do transmissor a seu discípulo ou do pai diretamente ao seu filho. Desse modo, a Torá está sempre na ponta da língua de cada um, de tal modo que as pessoas conversam sobre ela e esclarecem seus ensinamentos. Esse assunto é fortificado pelo Talmud Eruvin 54b. E assim consta no Talmud. Assim era a transmissão da Torá ao povo de Israel. Primeiramente, entrava Aaron Cohen
para escutar de Moshe. E Moshe lhe ensinava uma única vez o que havia recebido de Deus. Em seguida, Aharon sentava-se ao lado direito de Moshe. Entravam os filhos de Aharon, Elazar e Itamar. Moshe lhes ensinava do mesmo modo que ensinou Aharon. Após esse ensinamento, um deles se sentava à esquerda de Moshe e o outro à direita de Aharon. Em seguida, entravam 70 anciãos que aprendiam a Torá do mesmo modo que Moshe ensinou a Aharon e seus filhos. E em seguida, entravam o resto do povo. Isso significa que Aharon escutou o mesmo ensinamento 4 vezes, seus filhos 3 vezes, os anciões 2 vezes e o resto do povo escutou somente uma única vez. Cada um dos ouvintes de Moshe ensinou aos outros, de modo que todos escutaram os mesmos ensinamentos pelo menos 4 vezes. Disse Rabi Eliezer, a pessoa é obrigada a ensinar a seu discípulo 4 vezes. Isso é aprendido por Kal Vachomer. Kal Vachomer é uma dedução lógica, uma das 13 virtudes de interpretação da Torá. Se Aharon escutou de Moshe 4 vezes, mesmo que Moshe aprendeu diretamente de Deus, qualquer outra pessoa comum não seria óbvio que deveria estudar e ensinar pelo menos 4 vezes? Rabi Akiva disse, de onde sabemos que a pessoa deve ensinar a seu discípulo até que esteja entendido? Esse ensinamento consta na Torá, Dvarim 31:19. E consta lá o seguinte, Velamda et benei Israel sima befihem. E ensine ao povo de Israel e coloque em sua boca. Ou seja, o ensinamento deve estar claro e arrumado na memória do seu discípulo. E de onde aprendemos que o mestre deve ensinar todos os lados e explicações a seus discípulos? Conforme consta na Torá, Shmot 21:1. Ve'eile hamishpatim asher tasim lifnehem. E essas são as leis que lhe colocarás perante a eles, como uma mesa posta perante a eles. Ou seja, a Torá deve ser posta ao aluno, ao discípulo, de uma mesa posta e clara. Compilação da Torá oral Mishnah. Rabi Yehuda Nassi, ou como mais comumente chamado Rabbeinu HaKadosh, compilou a Mishnah. Desde os dias de Moshe e até os dias de Rabbeinu HaKadosh, não havia nada compilado para ensinar a Torá oral em público. A transmissão era feita da seguinte forma. O chefe do Beidin, ou o profeta que vivia naquela época, escrevia tópicos do que havia recebido de seus mestres, e assim repassava oralmente ao público. E assim, cada um escrevia os tópicos que conseguia entender e aprender de seus mestres, tanto dos ensinamentos e aprendizagens, das leis que havia ouvido e dos assuntos que foram entendidos através das 13 virtudes de interpretação da Torá. E sempre foi assim, até que Rabbeinu HaKadosh juntou todos os ensinamentos, todas as leis, todas as explicações recebidos oralmente até sua época e compilou a Mishnah. A Mishnah foi ensinada em público em todos os lugares e todos a escreveram, para que não seja esquecida da memória do povo de Israel. E por que Rabbeinu HaKadosh fez isso? Porque ele viu que os estudantes estavam diminuindo e os problemas estavam se renegando. E o reinado romano estava se espalhando pelo mundo e se fortalecendo, quando o povo de Israel estava diminuindo cada vez mais sua força e sua influência. Portanto, ele compilou uma obra unânime para que todos aprendam e ensinem às próximas gerações com o intuito que a Torá não seja esquecida da memória do povo de Israel. Durante toda a sua vida, Rabbeinu HaKadosh, seu Beidin, ensinaram a Torá ao povo para que esta não seja esquecida. Consta no Torá Tmimá o seguinte, portanto, se levantaram os sábios posteriores a Rabbeinu HaKadosh e compilaram diversas obras, como Safra, Sifri, Tosefta, Mechilta, etc., com o intuito de explicar os princípios e os assuntos da Mishnah. Os 2 Talmud, Bavli e Yerushalmi, também foram compilados para explicar as razões e os motivos do escrito na Mishnah, os métodos de estudo e a relação entre a Torá escrita e a Torá oral. Até que no final, a compilação do Talmud, a Torá escrita, foi integralmente pesquisada e esclarecida, a tal ponto que a Torá escrita é comparada a um tronco de árvore com fortes raízes e espalhadas em todas as direções. E a Torá oral é comparada aos galhos e à imensa copa dessa árvore.
escreveu Rabbeinu Tzadok de Lublin. A proibição original de escrever a Torá oral foi pela razão de que, ao escrevê-la, a parte viva da pessoa que transmite é excluída quando as palavras são postas no papel. A pessoa que alcança o entendimento das palavras alcança somente a camada material, sem a alma viva daquele que transmite. Porém, para que não haja esquecimento da Torá, foi permitida a escrita da Torá oral, para que pelo menos saibamos qual é a camada material desses ensinamentos. Mesmo que a verdade divina foi de que a Torá oral fosse transmitida vocalmente e não por escrito, e foi decidido escrevê-la para que não seja esquecido. Consta no Sefer Aikarim. E já que pode haver divergência entre os sábios em assuntos que foram extraídos das 13 virtudes de interpretação da Torá, a sabedoria divina concordou para que a Torá seja interpretada, entendida do modo mais perfeito possível, diminuindo ao máximo possível as discussões de divergências e a decisão da explicação, que seja a decisão prevalecente, esteja na mão das maioria dos Chachamim. Como consta na Torá, Shemot 23, Pasuk 2, Acharei Rabim Lehatot, mas incline-te à maioria. A Torá nos ordenou também que não nos desviemos das orientações de nossos sábios, conforme escrito na Torá, Dvarim 17:11, Lo tastur min hadavar asher yagidu lecha yamin usmol. Não te desviarás da sentença que anunciam a você, nem à direita e nem à esquerda. Nossos sábios explicam que mesmo que o sábio lhe oriente, que diga que a esquerda é a direita e a direita é a esquerda, siga a orientação dos sábios. A intenção disto é que cada pessoa tenha a tendência de dar importância e respaldo a seus pensamentos e suas lógicas, mais do que os outros, mais do que a ideia dos outros. Essa tendência pode chegar a tal ponto que mesmo pessoas leigas, sem nenhum conhecimento em determinados assuntos, se consideram como os mais peritos no assunto, ignorando e menosprezando a opinião daqueles que realmente são peritos e dão um tom. Portanto, disse o Pasuk, que mesmo que a pessoa veja que os sábios opinam ao contrário de sua lógica, dizendo a tal ponto que a esquerda é a direita é a esquerda, mesmo assim, cada um deve seguir a opinião de Chachamim. E mesmo que a pessoa ou o sábio que discorda seja mais sábio do que a maioria dos sábios que decidiram o contrário de sua opinião, mesmo assim, a opinião que prevalece é a da maioria. Essa é a explicação para o assunto no Talmud Baba Metzia 59b, sobre o assunto Tanurosh Nachnai, forno da cobra. O assunto lá tratado é o seguinte: se trata de um forno feito de diversas rodelas. Esse forno parece com uma cobra que aparentemente é parecida com a estrutura externa desse forno. Entre as rodelas é posto areia. Entre os diversos assuntos alárricos sobre esse forno está o assunto da pureza e da impureza. Esse forno era composto de diversas rodelas de porcelana. Quando esse forno foi dividido em várias rodelas e novamente formado em forno, que foi posta outra vez areia entre as rodelas e depois esquentadas em forno maior, como qualquer outro utensílio de porcelana, os sábios divergem sobre o estado de pureza do forno. Rabi Eliezer purifica. A maioria de Chachamim, representada por Rabi Yoshua, e purifica. Segundo a regra exibida anteriormente, a Halachá segue a opinião de Chachamim. Porém, o que a Gemara nos transmite no decorrer desse assunto é que uma coisa que nos ensinará algo muito profundo sobre a interpretação e o segmento de Chachamim sobre a Torá. Disse Rabi Eliezer, se a Halachá é conforme a minha opinião, que esta árvore de alfarroba se mova do lugar. E realmente, a árvore se moveu 50 metros de distância. Respondeu Rabi Yoshua, não é possível trazer prova da alfarroba. Disse Rabi Eliezer, se a Halachá segue minha opinião, a correnteza da água provará isso. E realmente a correnteza correu para trás. Disse Rabi Yoshua, não é possível trazer prova da correnteza. Disse Rabi Eliezer, se a Halachá segue minha opinião, as paredes do Beit HaMikdash provarão isso. As paredes começaram a inclinar. Respondeu Rabi Yoshua, se os Talmidei Chachamim discutem entre si sobre o assunto de Halachá, por que vocês, as paredes, se intrometem? As paredes não voltaram para trás por respeito a Rabi Eliezer e não caíram para trás mais por respeito a Rabi Yoshua. Disse Rabi Eliezer,
se a Halachá segue minha opinião, que haja uma prova celestial. Imediatamente saiu uma voz do céu dizendo: por que vocês discutem com Rabi Eliezer? Uma vez que a Halachá sempre como sua opinião, respondeu Rabi Yoshua: Deus, voz do céu, vocês nos deram a Torá, dizendo que a Torá seja fixada pelos sábios da terra, e não entre vocês. Não se intrometam. A conclusão do Talmud desse assunto foi prevalecer a opinião de Rabi Yoshua. Mesmo que Rabi Eliezer era mais sábio do que todos os outros sábios juntos, a tal ponto de que a voz celestial afirmou isso, de qualquer modo, a Halachá foi fixada conforme a maioria dos Chachamim. Caso em determinada circunstância a Halachá seja fixada pela opinião de somente um Chacham e não pela opinião da maioria, haverão diversas imensas divergências, pois cada um opinará que sua opinião é que prevalece. Portanto, assim se comporta em assunto de Halachá, sempre ir com a maioria. Isso, com certeza, caso não for assim, trará a ruína da Torá de modo geral, sendo uma anarquia quando cada um faz o que quer. Portanto, é muito importante seguir a opinião da maioria. Porém, não qualquer tipo de maioria. Pois os leigos, por serem a maioria, podem decidir algo que contradizem totalmente os princípios da Torá. A maioria citada aqui é a maioria de Chachamim. Uma das provas mais nítidas que a Torá escrita e a Torá oral são paralelas. Uma das provas mais nítidas que a Torá oral está sempre paralela à Torá escrita é que a Torá recebida por Moshe é a mesma que temos hoje em dia. É o fato de que a Torá foi otorgada sem nenhuma pontuação. E mesmo assim, centenas e milhares de anos, a Torá sempre foi e sempre será lida com a mesma pontuação, exceto no caso de diferença de pronúncia devido aos diferentes exílios do povo. Introdução do Rambam à explicação dos Mishnayot. De que modo Moshe Rabbeinu transmitiu a Torá ao povo? Saiba, diz o Rambam, que toda a mitzvah Deus otorgou a Moshe Rabbeinu, que continha todas as explicações. Ou seja, Deus lhe ensinava a mitzvah e lhe explicava tudo que era incluído em tal mitzvah. Assim era a transmissão da Torá ao povo de Israel, conforme citado antes. Primeiro Aaron, depois seus filhos, e depois os sábios, e etc., do modo tal que todos escutaram o ensinamento 4 vezes e transmitiram aos seus amigos. No início da Parashat do Behar, Vaikra 25, a Torá nos ensina sobre a mitzvah de Shemitah. De 7 em 7 anos, a Torá de Israel, a terra de Israel, deve cessar a produção agrícola durante 1 ano. Essa mitzvah é cumprida somente em Israel. Pergunta Rashi, por qual motivo essa mitzvah foi dita justamente aos pés do Monte Sinai? Uma vez que essa mitzvah de nenhuma maneira é cumprida fora de Israel. Nesse local, responde Rashi, que do mesmo modo que a mitzvah de Shemitah nos foi ensinada no Monte Sinai, com todos os seus detalhes, subdetalhes, etc., assim também nos foram ensinados e transmitidos todos os preceitos e subpreceitos em todos os mínimos detalhes de todas as mitzvot no Monte Sinai. Fé e segurança em Hashem. Consta na Torá, Shmot, capítulo 2, Passuco 1. E foi o homem da tribo de Levi e casou-se com a filha de Levi. Consta no Talmud Sotá, em nome de Rabi Uda Bar Zivna, que se trata de Amram, o pai de Moshe, Aharon e de Miriam. Amram era o líder da geração. Após o decreto do faraó que todos os meninos machos recém-nascidos fossem jogados no Nilo, ele disse que o esforço de trazer crianças ao mundo seria em vão. Portanto, divorciou-se de sua esposa Yocheved. Em seguida, todos os membros fizeram o mesmo ato com suas esposas. Lhe disse Miriam: pai, seu decreto é mais severo do que o decreto do faraó, pois faraó decretou somente sobre os machos, e você decreta também sobre as fêmeas. Faraó decretou somente nesse mundo, e você decreta no mundo vindouro. Faraó, o perverso, é dúvida se seus decretos realmente acontecerão, mas seus decretos com certeza acontecerão, pois o povo está indo atrás de você. Logo em seguida, Amram casou com a sua esposa de novo e todos os maridos voltaram a casar.
para suas esposas. Aprendemos dessa passagem que a fé e a confiança nas palavras de Rahamim deve ser tão forte. Mesmo que nos pareça que o rabino esteja errado, devemos confiar em sua visão. Pois uma das virtudes de Raham é que ele vê o que vai nascer de tal ato e tal circunstância. O Raham é conhecido como aquele que vê o que vai nascer de determinados atos e acontecimentos. O parto é composto de dores, dificuldades, porém, em seguida, será uma fonte de imensa alegria. O Raham exige programas e cálculos que aparentemente são inaceitáveis e que muitas vezes parece ser melhor deixá-los de lado, como o início do parto, que inicia com contrações e imensas dores. Porém, a sabedoria do Raham é de ver o que acontecerá depois de imensas dores, no momento do qual todos estão super felizes e contentes pela nova alma vinda ao mundo. Para isso, é exigido um enorme grau de sabedoria para ver o início da luz durante o momento de escuridão. Portanto, pessoal, Deus nos otorgou a Torá escrita. Deus nos otorgou a Torá oral. Nos otorgou tudo. Porém, temos que lembrar o seguinte: a Torá oral é a interpretação de Rahamim da Torá escrita e suas ramificações. Devemos seguir a opinião de nossos Rahamim e não cada um que não entende do assunto se achar o perito antes de estudar. A Torá deve ser interpretada pelos sábios, aqueles que entendem do assunto e podem nos orientar. Muito obrigado a todos. Muito prazer. Muito obrigado a todos.